Definidas as quartas de finais do Campeonato Goiano, o torcedor do Goiás, ele se questiona, será que o Verdão é o favorito para ficar com esse caneco? Mais do que isso, o Goiás ele tem a obrigação, a responsabilidade de ser campeão do Campeonato Goiano após esse grande período de seca, né? O título que não vem desde a temporada de 2018, mesmo com o Atlético na Série A. É óbvio, o Goiás é maior do que o Atlético, essa obrigação de conquista é do Verdão? Quero dar minha opinião sincera sobre isso. Na minha avaliação, quem é o favorito para essas quartas de finais adiante, né, do Campeonato Goiano, e essa necessidade do Goiás. Passaram a confiança, uma cara para o seu torcedor, contratações, jogadores que precisam deixar o clube também, dispensas irão acontecer e serão necessárias para esse elenco até a Série B. Enfim, quero comentar com vocês esse panorama geral do elenco do Goiás, os adversários, o que aguarda essas quartas de finais e a sequência também de temporada no Verdão. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e conferir o link também da Pix Brasil, R$20 de graça no primeiro comentário fixado, esse bônus para você apostar lá na Pix Brasil como bem entender. Como por exemplo, já teremos no meio de semana, quarta-feira, as partidas da Copa Libertadores da América, jogos com boas cotações, como por exemplo, Botafogo e Aurora, esse time do Peru, vitória do Botafogo em casa pagando 1,12 a cada real apostado, Atlético Nacional e Nacional do Paraguai, uma vitória do Atlético Nacional da Colômbia em casa pagando 1,70 a cada real apostado, e vitória do Nacional de Montevideo contra o Puerto Cabello da Venezuela, 1,31 nesta pré-Libertadores, vamos colocar assim, essa segunda fase da principal competição internacional. Também a partida do Goiás contra o Goiânia, finalzão de semana, quartas de finais do Goianão, é na Pix Brasil. Vou deixar todas as informações no primeiro comentário fixado, lembrando que lá você pode fazer o seu depósito a partir de R$1 via Pix e tendo até 100% de bônus no seu depósito. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o Campeonato Goiano, e confesso para vocês, estou gostando desse campeonato estadual. Eu estar gostando e considerando que o Goianão não é o campeonato mais fraco do Brasil, como muito torcedor às vezes desvaloriza, e alguns eu vejo que não é por maldade, né? Eu vejo pelo calor do momento, outros eu vejo que sim, porque é natural, uma coisa que aqui no Brasil é desse jeito mesmo, o que vem de fora é bom. Então o Goianão não vale nada, mas o campeonato mato-grossense é bom, né? Umas coisas assim que eu vejo às vezes, óbvio, não é todo torcedor que pensa assim, mas umas maluquices, alguns delírios que o torcedor de vez em quando tem. Quer dizer que eu colocando essa primeira fala aqui do nosso vídeo, quer dizer então que esse time do Goiás serve de parâmetro. Ele terminou na primeira colocação da primeira fase do Goianão, então consequentemente ele vai levar o título e vai subir para a Série B? Tomara que seja assim, perdão, subir para a Série A? Tomara que isso aconteça, mas não estou querendo dizer que o Campeonato Goiano ele serve 100% de base para o Goiás no Campeonato Brasileiro. Estou querendo dizer que esse Goianão está sim forte, interessante, qualificado e tendo uma disputa pela primeira colocação que há muito tempo a gente não via. Geralmente a primeira colocação é aquela coisa, Goiás ou Atlético, na última rodada. O Vila, se eu não estiver enganado, ele consegue o melhor começo de temporada do Vila, nesse século XXI, tá? Se eu estiver enganado, eu vou deixar aqui depois. Mas em termos de pontuação, eu que acompanho o Goiás e o futebol goiano assim, diariamente, desde 2013, eu nunca vi um time do Vila vencendo tantos jogos em um começo de ano. Sinceramente, o Vila sempre teve aquela característica de ser o patinho feio aqui do estado. E isso não é bom para o Goiás. É óbvio que a gente como torcedor quer zoar e tudo mais, isso é claro, né? Mas você ter adversários fortes em um Goianão, isso é muito bom, porque o Campeonato Goiano ele é a pré-temporada para o Goiás, visando o seu principal objetivo, que é sempre o Campeonato Brasileiro. Mas o Goiás ele precisa voltar a conquistar o Campeonato Goiano. Para essas quartas de finais, um título que o torcedor, e muitos usam esse argumento, que fala assim, pô, mas tudo bem, a Série A é o mais importante, a Série B quando está, a Copa do Brasil, a Sul-Americana quando joga também, mas o título que a gente mais tem condição de ganhar é o Campeonato Goiano. E é muito verdade, né? O Geliezer Paulo ele fala isso também, clube de futebol ele vive de títulos, né? Um título ele é seu e ninguém tira, vaga você fica com ela em um ano, no outro acaba ficando, e convenhamos, né? Vaga é muito bom, mas de fato não é um caneco. E isso para o Goiás, hoje tem a Copa Verde também, que é uma competição onde o Goiás ele entra como um dos favoritos. Esta questão de você vencer é importante. O torcedor do Goiás ele está com o ego muito ferido, é um torcedor que
é enjoado. O torcedor do Goiás acho que é o mais exigente do Brasil. Se você pegar assim, em termos de comparação, o Goiás que não tem um grande título ainda na sua galeria, mas o torcedor ele acostumou com coisa boa. E na vida é assim mesmo. Quando você acostuma com coisa boa, você não consegue dar um passo atrás ou muitos atrás, como o torcedor, como o Goiás ele vem jogando na goela do torcedor para os próximos, nos últimos anos, né? Então, pro Campeonato Goiano, o torcedor do Goiás ele fica com aquela coisa. Não é um título que vai consagrar a temporada, mas se você ficar sem ganhar, ele incomoda. Incomoda e principalmente vendo um rival como o Atlético ganhando todos os últimos títulos. Então, o Goiás ele precisa desse título. Entre precisar e ser favorito, existem coisas pelo caminho, né? Na minha avaliação, o favorito é sim o Atlético e vejo com naturalidade. Não é que o Goiás, a gente está diminuindo o Goiás aqui, não é isso. O Goiás deveria estar na Série A, com toda certeza. Hoje quem está lá é o Atlético. Então ele consequentemente, tendo uma folha salarial maior, o time do Atlético ele é mais qualificado e manteve também algumas peças da Série B do ano passado. E diferente, por exemplo, do Vila Nova, que agora dando uma alfinetada no outro rival, o Vila Nova não é um clube histórico de chegada. O Goiás ele tem muito isso e o Atlético também vem se tornando um clube assim, que na reta final ele demonstra força. Então, por isso, eu mesmo sendo torcedor do Goiás agora, se fosse para apostar o meu dinheiro, ó Guilherme, colocar todo o seu dinheiro para um campeão goiano hoje, eu pensaria mais no Atlético. Quer dizer que o Atlético vai ser campeão? Não, o Goiás ele também já demonstrou uma boa qualidade nesse estadual. Ele tem boas peças, mas ele ainda não tem uma cara de time, como por exemplo a do Atlético, tá? Acho que até em termos de desempenho, o Goiás até fez alguns jogos mais convincentes do que o Atlético nesta última temporada, nesta atual temporada, mas o Atlético ele tem jogadores mais caros. Isso vai resolver muita coisa? Não, porque o Atlético ele é um clube que briga para não cair na Série A, assim como o Goiás, e o Goiás na Série B ele disputa para subir, né? Então, teoricamente, tem uma diferença, mas na prática, dentro de campo mesmo, um jogo, por exemplo, hoje Criciúma e Sport, não é tão diferente assim, entendeu? Então, sendo jogos, ida e volta, mata-mata, decisão, clássico, o Goiás provavelmente, tomara, decidindo, por exemplo, uma final contra o Atlético em casa, ele pode sim ser favorito. O que eu quero dizer é que hoje, na minha avaliação, o Atlético está sim um pouco à frente, natural, porque está jogando a Série A, assim como o Goiás estava na frente na temporada passada e o Atlético também estava à frente em 2022, porque ele estava mais tempo na primeira divisão. Natural. Isso indica título? De forma alguma. O Vila também, você não pode dar muita brecha. Não acho que o Vila vai ser campeão esse ano, tá? Mas pode acontecer também, futebol é meio maluco. Mas eu vejo como os dois maiores favoritos sim o Goiás e o Atlético, tá? Essas quartas de finais, tendo o jogo contra o Goiânia, acho que isso foi de certa forma uma sorte para o Goiás. Essa coisa de você comemorar adversário, isso não existe, né? Eu até lembro de uma situação do ano passado, deixa eu só pegar aqui uma estatística. Do ano passado eu vi muitos torcedores do Flamengo comemorando enfrentar o Olímpia nas quartas, acho que foi, né? Não, nas oitavas de finais da Libertadores. É óbvio que é muito melhor, teoricamente, você enfrentar o Olímpia do que o Palmeiras ou o Atlético Mineiro, tudo bem. Mas o Olímpia é tricampeão da Libertadores, entende? O torcedor do Goiás, ele prefere enfrentar o Goiânia do que a Aparecidense, mesmo o Goiânia sendo maior do que a Aparecidense? Sim, mas você não pode tratar esse jogo com desdém. O Goiânia é o quarto maior campeão do Goianão e vem se estruturando nos últimos anos, né? Mas, por exemplo, não tem como negar, né? O Goiás, o Vila Nova, o Atlético, todos eles queriam enfrentar o Goiânia. Não por ser o time mais fraco, não é isso, mas a diferença do mando de campo. Você enfrentar o Goianésia lá é enjoado. Lá em Goianésia é um jogo difícil. O Goiatuba lá, hoje o Goiás provou isso, né? No momento que eu estou gravando esse vídeo, custou para vencer. A Aparecidense, ela pode não ter um caldeirão, né? Como o Anápolis tem. O Anápolis acho que seria o pior adversário para o Goiás, né? Tirando o Vila e o Atlético, nessas quartas de finais. Mas o Aparecidense, ela não tem aquele caldeirão. Ainda assim, é um time de Série C do Campeonato Brasileiro. Então o Goiás deu sorte, né? Um time faz um gol, muda a tabela de classificação, enfim, a Aparecidense acabou vencendo o Goiânia, que acabou caindo para a oitava colocação e tem esse jogo contra o Goiás. Tomara que seja no Serra Dourada, como foi no ano passado. Estou gravando esse vídeo ainda no finalzinho da noite de domingo. A gente não tem a confirmação. Mesmo se for no Estádio Olímpico, né? É um jogo que o Goiás não precisará fazer nenhuma viagem. Acho que o Vila também passa do Goianésia, não vai ser fácil, não acho que o Vila vence o primeiro jogo, mas em casa acho que decide. O Atlético também acredito que vai passar
mesmo tendo esse time enjoadinho do Goiatuba, tá? Mas o Atlético, ele engatou no momento certo da temporada, tá? Aparecidense e Anápolis, esse jogo é difícil. Eu acho que o Anápolis ele demonstrou mais futebol até aqui, nesse campeonato goiano. É um time que, cara, o Anápolis, ele... tirando o clubismo aqui de lado, cara, o Anápolis merecia um título do Goianão, cara. Assim, hoje o Goiás ele precisa de mais da conta, né? Mas o Anápolis de 2022 pra cá, ele tem um time quase igual. E isso é tão raro. E um time enjoado com o técnico Luiz Carlos Vinck. Tem um Gonzalo há muitos anos no ataque. Desse time desse ano também o Fábio na lateral direita, 2 zagueiros experientes, também jogadores já mais rodados, calibrados e no Goianão, e é um time que vem dando trabalho desde 2022, né? Desde 2022, vocês lembram? O Goiás perdeu pro Anápolis, né? Então se fosse um time aqui do interior, que o Goiatuba soube aproveitar isso, conquistando o título em 92, o Grêmio Anápolis soube fazer isso também, mas o Grêmio Anápolis sempre foi um time para não cair, né, no Goianão. Isso não, mas soube aproveitar aquele momento. E o Anápolis, se fosse assim, pra gente considerar dos últimos anos, é um dos clubes que mais mereceram um título e que não ganhou, nessa era recente do estadual. A Aparecidense também, naquele período, 2015, 2017, 2015, 2018, chegou na final do Campeonato Goiano também, merecia um caneco, não tem nenhum título, o Anápolis já foi campeão outras 2 vezes. Mas acho que a Aparecidense passa ainda e terá minha torcida também nesse jogo de quartas de finais. Se isso acontecer, teremos aí Goiás e Aparecidense na semifinal, Atlético e Vila Nova na outra. Muito importante, o Goiás precisa vencer os 2 jogos. E isso que eu fico preocupado, por exemplo, nos jogos como hoje, contra o Goiatuba, o Goiás tirou o pé. E, por exemplo, vamos colocar que o Goiás faça um 3-0 contra o Goiânia na ida. Se ele não vencer o Goiânia em casa e o Atlético ou o Vila vencer os 2, o Goiás vai para a 3ª colocação e terá um clássico, por exemplo, nas semifinais. Então é muito importante, tá na primeira colocação, tem um pontinho aí na frente, legal, show de bola. Mas precisa vencer os 2 jogos também para, na semifinal, convenhamos, é melhor você enfrentar o Anápolis ou o Aparecidense do que o Atlético e o Vila. Mas para quem quer ser campeão, vai ter que vencer um clássico provavelmente na grande decisão. Então eu analiso da seguinte forma: o Goiás é o time que nesse Goianão é até uma covardia assim a gente falar isso, né? Porque o Vila não ganha o Goianão há 18 anos, mas pô, cara, convenhamos, o torcedor do Vila ele tem uma expectativa menor do que o torcedor do Goiás, né? Então o Goiás ele é o clube que mais precisa desse caneco do estadual. O Atlético tem um melhor time, o elenco mais caro, na minha avaliação é o favorito para conquistar o título. O Vila Nova vem crescente, faz um começo de temporada nunca visto aí na história recente. O Anápolis é enjoado, então eu vejo umas quartas de finais legais, tá? Nesse estadual de 2024. Não serve de parâmetro, o Goiás precisa ficar atento também. E uma coisa, Copa do Brasil, enfrentando o Goiânia, isso pode ser interessante, com todo respeito ao Goiânia, que é assim um clube gigante aqui do nosso estado, mas perdeu força, está recuperando ainda. O que eu quero dizer é que o Goiás ele precisa classificar para a Copa do Brasil. Você ficando entre os 3 primeiros, ou seja, se o Goiás for eliminado, por exemplo, na semifinal, ele tem que ser o melhor eliminado da semifinal para garantir vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Então só de você ter um adversário teoricamente mais fraco nessas quartas de finais, tá legal. Tá lembrando que o Goiânia também deu um trabalho pro Goiás lá no jogo de estreia, mas acho que dá sim para passar sem grandes sustos. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você pensa a respeito dessa análise? Se você torce por alguma zebra também, pode acontecer, futebol é isso daí mesmo. Mas para essas quartas de finais, acho que os clubes melhores ranqueados, né, aí no Goianão, eles vencem. Tá? Acho que a Aparecidense pode não vencer lá, tá? Mas a tendência é que a gente tenha, em primeiro lugar, o Goiás, segundo o Atlético, e em terceiro, aliás, em primeiro lugar o Goiás, segundo o Vila Nova e em terceiro o Atlético também. Para as semifinais do Goianão, pode deixar o seu palpite se você concorda comigo dessa análise de favoritismo, o que precisa mudar, né, para o Goiás até o começo da Série B, e que esse campeonato goiano ele vem sim demonstrando algo que o Goiás e os outros clubes também podem comemorar. É um campeonato competitivo, não tem jogo fácil, mesmo o Atlético goleando nas últimas rodadas, o Goiás também teve a sequência, mas foram contra os times mais fracos. A partir de agora, jogos contra o Goiatuba, contra o Goianese, eu não vejo goleada, Aparecidense, Anápolis, enfim, e os clássicos para decidirem esse Goianão da edição de 2024, onde o Goiás precisa ser campeão para aumentar a autoestima do torcedor. Se o Goiás conseguisse fazer antes da Série B começar, ou já, né, a Copa Verde ela tem a final por ali,
Mas antes do trem pegar fogo na Série B, deu uma gaguejada feia aqui agora, Goiás conquistando o Goianão em uma Copa Verde, daria uma cara diferente pro torcedor. Até lá. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e o link da Pix Brasil, R$20 de graça para você apostar como quiser, como por exemplo, Goiás e Goiânia, Vila Nova e Goianésia, Atlético e Goiatuba, Anápolis e Aparecidense. Você encontra todas essas odds no finalzão de semana também lá na Pix Brasil. Pega o seu saldo, R$20 de bônus e faça a sua fezinha. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!